aos irmãos, nós estamos estudando o governo divino e humano, a liderança do povo de Deus em primeira e segunda. Então, todo esse trimestre nós estamos estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel, escrito em algumas partes pelo próprio Samuel, em outras partes há dúvidas sobre quem escreveu, mas muito provavelmente alguém muito ligado, muito próximo ao profeta Samuel. Na aula de hoje, nós queremos trazer aos irmãos um tema de grande relevância. O tema que nós estudamos na aula passada foi exatamente o pecado de Davi. Quando Davi agora ele peca, como? Ele peca pegando a mulher de Urias, possuindo-a, logo em seguida, para não assumir aquele compromisso do ato que ele fez, ele tenta encobrir o seu pecado através de estratégias, de modo que aquilo não prospera e resulta na morte de um soldado valoroso chamado Urias. Muito bem, e o tempo passou, Davi achou que estava tudo bem, Deus não o repreendeu de imediato, e ele seguiu a vida dele. Só que nós vamos perceber através do ensino da lição de hoje, que o pecado, ele tem as suas consequências. E a lição de hoje, ela está dividida desse modo. Lição de número 11, hoje, 15 de dezembro de 2019, nós vamos tratar sobre as consequências do pecado de Davi. O comentador da lição, ele divide essa lição, o ensino de hoje, que é o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus de Tiriricau, ali em São Luís, ele divide essa lição no conceito de pecado. Nós vamos perceber o que era o pecado no Antigo Testamento e qual a definição de pecado no Novo Testamento. Vamos também aprender sobre a repreensão de Natã, como foi que este profeta, este homem de Deus, chegou até Davi para cobrar daquele homem a sua situação de pecado. Ele se utiliza de uma estratégia, ele não o confronta diretamente, e nós vamos perceber o que nós vamos aprender com isso. E nós vamos perceber que Davi estava com a consciência morta, já havia passado 1 ano do seu pecado, da situação que tinha acontecido, e ele estava tranquilo, aquilo não o afetava. De modo simples, eu poderia dizer, ele vinha para o culto normalmente, pregava, se fosse, vamos pensar no dia de hoje, louvava ao Senhor, quando o pastor dava oportunidade ele participava, digamos, ele servia na ceia, ele ceiava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Aí você diz, rapaz, mas Davi era um camarada muito complicado, não era? E se eu lhe disser que muitos têm tranquilamente pecado e seguido a vida como se nada tivesse acontecido? O comentador da lição chama isso de consciência morta. É quando o meu pecado já parece que não tem tanta gravidade diante de Deus. E aí nós aprendemos em toda a Escritura que o Deus que nós servimos é santo, e nós não podemos agir de qualquer maneira ao nos apresentarmos diante dele. E ainda nós vamos falar sobre a gravidade do pecado. Nós vamos falar sobre algo interessantíssimo, que o comentador foi muito feliz ao abordar a traição que Davi faz, não a Urias, não a pátria, não a mulher Betseba, mas ao Senhor. E o Senhor cobra dele com essas palavras. Ele diz, olha Davi, eu fui generoso para com você. Nós vamos aprender isso na aula de hoje. E por fim, nós vamos tratar sobre as consequências do pecado. As suas consequências, nós vamos ver que Davi foi um rei fraco no seu próprio lar. Você que nos acompanha já há algum tempo, nós tivemos a felicidade de tratar esse tema nos cultos da família do ano passado. Nós tratamos sobre a situação de Samuel, nesse caso aqui, todo esse contexto do pecado de Davi, e abordamos o Salmo 51, que foi escrito após a situação de Davi ter pecado. Ele escreve o Salmo 51 num ato de arrependimento, descrevendo a sua situação de pecado. E recentemente, talvez no culto da família de outubro, nós tratamos sobre o drama de Absalão, que foi exatamente a falta de pulso de Davi no seu lar, fez com que grandes consequências acontecessem no meio da sua família, de modo que, só para resumir aqui, ele perdeu 3 filhos,
que eram sucessores diretos do trono por causa da sua negligência como pai, né? Então assim, a gente precisa entender esses detalhes. E por fim, faremos uma conclusão. Mas eu quero chamar a sua atenção para a aula de hoje, meus amados irmãos, destacando algumas verdades de início. E antes de mais nada, eu quero fazer com você a leitura da lição. Se você puder ler juntamente comigo, eu gostaria que a gente falasse num tom forte o assunto da lição. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Olha só, o texto áureo. Se apartará a espada jamais da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. 2 Samuel 12:10. A verdade prática. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Olha só, então só aqui a gente já percebe grandes verdades. A verdade prática é fantástica, porque ela vai trazer exatamente o que é o cerne do pecado. É um ponto de separação entre um Deus santo e o homem. Ou seja, eu poderia ilustrar a seguinte situação: o homem se relacionando com Deus, ele caminha lado a lado com Deus, como se ele estivesse de mão dadas com Deus. Quando o homem peca, e nós vamos perceber, e eu quero enfatizar isso para você, que os nossos pecados, eles são geralmente uma troca. É quando o meu relacionamento com Deus já não me satisfaz, e eu vou procurar fora desse relacionamento algo que agrade o meu coração. Deus permanece no mesmo lugar, o homem é que se afasta. E nós vamos entender todas essas verdades na aula de hoje. Eu vou fazer a leitura, eu queria que os irmãos acompanhassem. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, nos versículos do 1 ao 15. Vamos fazer essa leitura, que diz assim o versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, olha só, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Ele faz uma pergunta: a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa
tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meus irmãos, aqui nós temos verdades preciosíssimas. Preciosíssimas. E para que eu não me esqueça durante a ministração, eu quero fazer logo a primeira observação no texto lido. A primeira observação é que nós somos excelentes juízes para as causas dos outros. Natã conta uma história e Davi faz o quê? Fica indignado. Ele diz a palavra do Senhor no texto lido que ele se agravou sobremaneira. Eu imagino Davi levantando do trono, puxando a espada: este homem é digno de morte, isso não se faz. Porque quando é para julgar as causas dos outros, geralmente a gente tem opinião, não tem não? A gente sabe exatamente o que os outros devem fazer. A gente sabe exatamente que conselho dá para que os outros possam seguir. Mas quando chega a nossa vez, nós não oferecemos juízo. Porque Davi deu o juízo, ele deu a sentença. Ele disse: olhe, um homem que procedeu dessa maneira, ele é digno de morte. E sabe o que ele deve fazer? Restituir 4 vezes mais aquilo que ele pegou. Porque foi cruel, não teve piedade. É um homem mau. É isso que vai acontecer. Só que quando chega a nossa vez, sabe o que a gente faz? A gente oferece desculpas. Não, mas você não está na minha pele. Não, mas você não sabe o que eu passei. Não, Senhor, se fosse, olhe. Não. Qualquer um faria até pior. Porque quando somos nós oferecemos desculpas. Na vida do outro nós oferecemos juízo. Nós precisamos aprender com Natã. Nós precisamos entender que as nossas causas, elas não são julgadas pelo aquilo que nós achamos. As nossas causas, elas são julgadas pelo que a palavra de Deus diz. Não importa o que eu acho. O que importa é o que diz as Escrituras. O que a palavra de Deus diz em cada caso. Como deve proceder o cristão. E nós aprendemos aqui também uma segunda verdade. A verdade, o ensino bíblico, ela deve ser dita. Mas tem seus modos de dizer. Se Natã bate na porta de Davi e diz: Davi, ó, Deus me falou que tu pecou, cara. Será que Davi tinha tido a mesma reação? Natã, eu quero lhe dizer que Natã foi falar com a maior autoridade de Israel. Se Davi que matou Urias sem pensar nem 2 vezes, ele poderia ter cortado a cabeça de Natã ali, nem deixado ele sair. Porque Davi, eu quero lhe dizer também que já tinha passado 1 ano. A história já estava friazinha. Ele disse: rapaz, quer dizer que eu matei esse tanto de gente, para a história não vazar, e tu vai vir bem aqui, Natã, me confrontar? Vai morrer também, meu filho. Mas Natã conta toda uma história. Ele espera Davi proferir a sentença. Aí ele diz: pois Davi, este homem é tu. Eu tenho que dar mérito a Davi. Davi soube se arrepender. Ele disse: é verdade. Passou tanto tempo. Eu achei que o negócio estava resolvido. Mas não estava. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus que não dorme, é um Deus vigilante. E Ele nos estimula a acertar na nossa vida com Deus. Eu ouvi recentemente uma frase e eu achei fantástica. Eu quero lhe dizer que talvez eu não tenha ainda meditado o suficiente sobre ela. Pode ser que eu esteja até tomando uma conclusão precipitada. Mas ela me pareceu, numa reflexão rápida, uma frase muito interessante de se pensar.
O camarada que disse a frase, ele disse mais ou menos o seguinte: ele disse, olha, ninguém vai ao inferno pelos pecados que cometeu. Quando eu ouvi isso aí, quase que eu faço como Davi, puxa a espada, eu digo, que história é essa, rapaz? Mas aí ele completa dizendo o seguinte: mas vai ao inferno pelo perdão que rejeitou. Se a gente for pensar sobre isso, nós estamos aí numa sociedade imoral, pecaminosa. Nós mesmos cometemos os nossos pecados. E se porventura um dia formos condenados, não é pelos pecados que cometemos, mas pelo fato de não termos nos voltado para Deus e disse, Deus, eu pequei mesmo, me perdoa. Ou seja, o mundo, e aí é onde a gente pode dizer que a maioria das pessoas diz, mas que Deus é esse que condena o pecador ao inferno? Será que ele faz isso mesmo? Ou ele não dá oportunidade a todos os homens que venham a ele e peçam perdão pelos seus pecados? Ele oferece gentilmente perdão. Então quando o homem é condenado, não é pelo que ele cometeu, mas pelo perdão que ele não agarrou, que ele não abraçou. Davi estava vivendo aqui uma vida de pecado porque queria. Sabe por quê? Porque ele poderia chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, me perdoa. Eu fiz tudo isso, mas me perdoa. Que quando Natan o confronta, ele disse, é verdade, eu pequei contra o Senhor. E Natan já dá a resposta imediatamente, dizendo, olha, o teu pecado foi perdoado. Tu não vai morrer. Tu já está perdoado. Você está entendendo? Irmãos, como crente nós somos estimulados pela palavra do Senhor a não guardar os pecados em armários, em depósitos escondidos. Porque Davi se preocupou em primeira instância mais com a sua reputação do que com a sua situação. É impressionante, irmãos, que a maioria dos crentes de hoje às vezes se preocupam mais com o nome. Não, rapaz, se todo mundo ficar sabendo do meu pecado, como é que eu vou ficar? Ou seja, se preocupa mais em prestar conta com a sociedade do que se prestar conta com o justo juiz soberano da terra. A nossa ação deveria ser nos preocupar com o nosso Senhor. O que o nosso Senhor pensa e sabe ao nosso respeito, e não com o que os homens acham. Porque aí é o que dizem os apóstolos quando eles são chamados pelo Sinédrio lá em Atos, a igreja está surgindo, e os camaradas ameaçam eles de morte, só, se vocês continuarem pregando esse Jesus aí, eu vou meter ataque em vocês. Vocês estão sabendo disso? Aí, tomado de muito ímpeto, os apóstolos pegam e dizem assim, nos importa agradar muito mais a Deus do que a homens. Então eles estavam num ritmo certinho, eu não estou nem preocupado com o que os homens vão pensar de mim, se o meu Deus conhecer o meu coração e me tiver em cuidado ali. O meu relacionamento é com o meu Senhor. Então isso é muito lindo, irmãos, e nós vamos estudar exatamente isso. E aí eu quero começar exatamente tratando também algumas coisas com relação a guiso de introdução. Essa história ela nos ensina esses princípios. E o comentador é feliz em dizer que Davi pagou um alto preço, porque nós não estamos tratando aqui da falta de perdão para Davi. Davi foi perdoado, zerou a conta. Davi, se morresse naquele instante, ia para o céu direto. A lição de hoje não tem como intuito tratar o pecado de Davi especificamente, mas ele tem como tratar as consequências desse pecado, porque uma vez perdoados, irmãos, o pecado, eu costumo dizer, ele tem perdão, mas as consequências é aquilo que você precisa prestar conta. Por exemplo, um camarada, eu vou usar aqui um caso físico, pecou a vida inteira, foi um cachaceiro, vida inteira, bebeu que vivia caindo, aceitou Jesus, Deus transformou, é um novo homem. O pecado dele foi perdoado? Sim. Se ele morrer ele vai para o céu? Sim. Mas tem consequência? Sim. Muito provavelmente ele bateu demais na mulher, ou seja, essa mulher é cismada com ele, apesar dele estar convertido aqui, ela fica veaco, né? Não tem aquele gato escaldado, né? Então ela sempre fica. Os filhos, muito provavelmente não o respeitam como deveria, apesar da transformação, mas ficam porque apanharam muito, quem sabe se esconderam muito debaixo da cama, porque via de regra, aquele que bebe se torna violento.
Muito provavelmente ele leva consigo uma pressão alta e uma cirrosezinha. Sim ou não? Porque bebeu, ou seja, o pecado dele foi perdoado. Mas as consequências ficam, ele vai prestar conta com essas consequências. É o que aconteceu com Davi. E aí o que eu quero dizer é que Davi acabou pagando um alto preço. E a lição de hoje, a lição que nós aprendemos hoje é: não brinque com o pecado. O comentador, na verdade prática, diz: o pecado é destruidor. Ele causa uma separação entre o homem e Deus. O pecado, aí às vezes a gente imagina assim: o que é o pecado? Será que é um monstro que fica debaixo da cama, no armário, que vai me perseguir? Não, a definição de pecado nada mais é, e nós temos essas definições tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em suma, pecado é rebelião contra Deus. Etimologicamente, ou a definição da palavra diz errar o alvo. É quando você, como você pensa aí, eu não vou usar um caso de uma flecha, porque talvez muitos de nós nunca tenham pego numa flecha, mas você já pegou numa baladeira, especialmente os homens, né? Então você já botou uma latazinha para você derrubar, não já, irmão? O irmão está se identificando aqui. Então você mira, quando você acerta, diz: oh, lapada, eu estou bom mesmo. Mas quando você erra, você errou o alvo. E qual é o alvo? O alvo é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, versículo 2, diz essas palavras. Então a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. O que é que o Senhor tem para mim e para você? A sua vontade perfeita. Ele tem um plano para a nossa vida. E que plano é esse? Que nós nos relacionemos com Ele de modo profundo e íntimo. Toda vez que nós colocamos entre Deus e nós algo, nós estamos ali de algum modo saindo do centro da vontade de Deus. Então no Antigo Testamento isso era muito claro. Pecar era rebeldia. Pecar era se desviar da vontade do Senhor. Pecar era abandonar aquilo que era vontade do Senhor. Ou seja, pecar era eu ir contra um princípio do Senhor. Porque toda vez, e aí às vezes a gente pega e entende que a lei do Senhor, ela é opressão. Na sociedade atual que nós temos, tudo que é regra é uma espécie de opressão, né? Todo mundo quer, não, mas é cheio de regras. Mas a regra, e aí eu quero dizer o seguinte: a regra, o princípio bíblico, ele é uma cerca de proteção. Você já viu essas pontes, geralmente? E é muito interessante que a ponte tem aquela barreirazinha de proteção, não tem? E aí, até depois da ponte, o irmão Elton, que viaja muito, eles botam uma espécie de trilho, para caso o cara venha à noite e de repente perda o controle, ele bate nessa cerca e não vira para o outro lado, né? Talvez ele acabe o carro, mas a cerca de proteção consegue que ele fique ali preso, né? Que ele não caia e não vire, não caia no precipício. Então geralmente, quando você vai, por exemplo, para o Ceará, ali você vai ter muito, na subida da serra, você tem muito isso, para evitar que o camarada despenque serra abaixo. A lei do Senhor, ela é uma cerca de proteção para a nossa vida. Não é opressão, é proteção. Porque toda vez que nós pulamos essa cerca, nós estamos em rebeldia à vontade do Senhor. Nós estamos deixando de estar protegidos pelo Senhor. E aí nós aprendemos essa verdade que o pecado, e o Antigo Testamento vai deixar claro em várias referências, que o pecado exatamente traz essa consequência de rebelião ao Senhor. É um estado onde o homem agora já está dizendo assim: não quero a vontade do Senhor, eu quero viver pelos meus próprios meios. É uma declaração. E nós vamos aprender isso mais à frente com mais força, porque no Novo Testamento, inclusive a expressão utilizada é hermátia. Inclusive quem estuda teologia sistemática sabe que existe uma disciplina chamada de hermatiologia, que é a doutrina do pecado. Essa expressão, ela exatamente trata como se lida com o pecado do homem. Então nós precisamos compreender essas verdades, porque no Novo Testamento isso ganha um grau de gravidade. O pecado no Antigo Testamento, ele era um pecado que de fato era praticado. Era algo que quando eu praticava, ele
tinha os seus efeitos. E aí nós vemos Jesus, aí o pessoal diz assim, olha, é interessante como às vezes as igrejas mais modernas gostam de pensar desse modo. Diz, olha, nós estamos na graça. Agora Jesus veio, agora está tudo mais tranquilo. E eu não vejo desse modo. Sabe o que eu vejo? Jesus chamando uma turma e dizendo o seguinte, irmão Sebastião. Ouviste que alguém para adulterar, vou pegar aqui o exemplo que Jesus utiliza, ele se relaciona com outra pessoa que não é seu cônjuge. Eu, porém, vos digo que se tão somente o camarada imaginar isso no seu coração, é como se tivesse praticado. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Aí ele diz assim, o assassinato no Antigo Testamento, Jesus diz assim, ouviste que para alguém assassinar um outro, ele de fato matava. Agora eu vos disse, se tão somente o indivíduo desejar em seu coração, é como se tivesse o feito. Eu não sei onde foi que ficou mais fácil, não. Então assim, a gente precisa compreender que se relacionar com Jesus é abrir mão de si mesmo. É abrir mão de si mesmo. É completa suficiência em Cristo Jesus. E nós precisamos entender essas verdades, porque o comentador é feliz quando ele vai dizer assim, todos os textos bíblicos que falam sobre pecado, e o pecado traz conceitos como rebelião, culpa, desvio da vontade do Senhor, viver para si mesmo, errar, todos os conceitos no Antigo e no Novo Testamento traz um conceito, traz uma associação do pecado com algo maléfico. Então pecar é abandonar a vontade do Senhor, deixar a vontade do Senhor para viver a sua própria maneira. E o comentador é feliz porque ele diz que este Deus Santo, ele não se afasta, ele permanece no mesmo lugar. Mas o homem se afasta desse relacionamento. Quando a gente está evangelizando, eu geralmente dou treinamento de evangelismo, eu falo muito sobre as 4 leis espirituais criadas pelo Bill Bright, que foi um dos fundadores da cruzada profissional e estudantil para Cristo. Hoje a gente chama de CRU, inclusive tem um núcleo aqui em Piripiri, tem um núcleo forte em Teresina, em todo o país, então eles são muito organizados nesse sentido. E quando a gente fala sobre esse material, quando a gente vai apresentar a situação do homem, nós dizemos o seguinte, olha, a primeira lei espiritual é que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para todos os homens. Isso é provado em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele prova esse amor dando aquilo que lhe era mais precioso, o seu próprio Filho. Para aquele que tomar a decisão de seguir, crer na morte salvífica desse Filho, receba a salvação e o direito de se relacionar com Ele. Aí eu apresento a segunda lei. No entanto, o homem pecou, ele vive num estado de rebeldia. Ele disse não para esse plano maravilhoso. Ele disse não para essa verdade. Ele não quis se relacionar com esse Deus santo e maravilhoso. Quando esse homem diz não, e aí nós temos aquilo que o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem pecou em Adão, e o homem não só pecou, mas se aprofundou na queda. Eu costumo dizer sempre o seguinte, é você que já criou porco, né? Você tem aquele chiqueiro, você põe uma lamazinha ali, o porco não somente bebe daquela água suja, mas ele também gosta de se deitar e rolar nela. Então eu costumo dizer, o homem não só caiu, mas ele se aprofundou na queda. E aí, e agora? Um Deus santo totalmente distante de um homem pecador, o que acontece? Deus toma a iniciativa. É de Deus a iniciativa de recuperar e chamar o homem a si. Então o que ele faz? Envia o seu filho, a solução. E a solução agora é seu filho Jesus, a terceira lei espiritual. Jesus é a solução para a vida de um homem pecador. Deus toma a iniciativa de recuperar e chamar o homem a si. E quarta lei, o homem precisa tomar uma decisão. Uma vez que agora foi estabelecida uma ponte entre um Deus santo e um homem pecador, o homem agora tem a oportunidade de decidir caminhar em direção a Deus e restabelecer esse relacionamento. Então o fato é, nós precisamos entender essas verdades. O relacionamento do homem, ele é ferido, ele é maculado quando nós decidimos viver pelos nossos próprios meios. E aí o comentador, ele usa exatamente o texto áureo para trazer essa definição. Exatamente o texto áureo é algo poderoso para essa definição. Por quê?
O textuário vai dizer assim, ó: não se apartará jamais a espada da tua casa. Não é esse ponto que eu quero tratar. Mas ele continua dizendo assim: me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Olha só o que aconteceu aqui. O que Deus está dizendo para Davi através da boca de Natã é o seguinte: disse, olha, você tinha dois caminhos a seguir. Você tinha duas preferências para tomar. E sabe o que foi que você fez? Você disse não para mim e sim para a sua vontade. Você disse não para mim e sim para o seu modo de viver. Você disse não para o relacionamento comigo e sim para a sua própria vontade. Então, toda vez, irmãos, que nós pecamos, nós temos que lembrar disso. Eu quero gravar a sua mente com isso. Toda vez que nós enveredamos por um caminho de pecado, não é tão simples assim. Nós estamos dizendo assim: não, Senhor, a tua vontade não é suficiente para a minha vida. Eu vou experimentar uma satisfação em outro lugar. O alimento que eu estou recebendo do Senhor está pouco, não me satisfaz. Então eu costumo dizer que o pecado exposto, ele não é a causa mais grave. Ele é apenas uma evidência do que já aconteceu no íntimo do coração. Irmãos, quando nós estamos dispostos a pecar, de algum modo, nós perdemos, nós estamos anestesiados para o nosso relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que ninguém vai parar na sala da frieza espiritual do dia para a noite. Não aconteceu do dia para a noite. Foram dias e dias de negligência espiritual. Falta de comunhão com a igreja, falta de comunhão com o corpo de Cristo de modo geral, falta de comunhão de uma vida de oração na sua recâmara de modo íntimo, falta de leitura e meditação na palavra. O seu tempo foi consumido por outras prioridades e agora você já não tem mais tempo, e aí você vai caminhando, de modo que quando você percebe, você está anestesiado. Você já não percebe, você já não sabe mais como reagir àquela situação. A mente cauterizou e faz muito tempo. Porque foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Não se diz que aquela história de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é incrível como a água de algum modo é paciente, ela vai pingando, né? Pam. Isso aqui vai dar em nada. Aí, pam. Quando você pensa que não, que você vai limpar, a mancha já está feita em definitivo. Já está marcado ali de modo, você diz, rapaz, mas como é que um pingo d'água faz um negócio tão profundo desse? E aconteceu. Furou, marcou, deixou evidências profundas ali na vida do cristão. Então, nós aprendemos essas verdades através desses conceitos, irmãos. E aí, o que eu preciso trazer para você, algo da repreensão de Davi. Nós já tratamos muita coisa na aula de hoje, mas eu quero me reportar especificamente ao tópico 2, questão da consciência. O comentador, e eu disse isso na aula anterior, e já no início da lição também nós já tratamos essa matéria. Eu disse aos irmãos o seguinte: passou-se um ano do pecado de Davi. Davi pecou, teve um relacionamento com Betseba, tentou trazer Urias para Urias se relacionar com sua mulher e assumir a paternidade daquela criança. Não foi possível. Urias, um homem extremamente honrado, não cedeu às artimanhas do rei. Volta para a guerra com uma sentença de morte na mão. Joabe cumpre o desejo do rei. Urias é morto pelas mãos dos filhos de Amon. O recado chega a Davi. Passa-se os dias de luto. Davi acolhe Betseba, traz e faz dela sua esposa. Certo? Passa-se o tempo avança, a coisa vai seguindo, vida que segue. No entanto, o texto de Samuel diz que aquilo desagradou o Senhor. A situação foi uma situação desagradável. Aquilo feriu a santidade de Deus. E agora, depois de tanto tempo,
Depois que tudo passou, o Senhor agora alerta o seu profeta, Natan. E aí, eu gosto sempre de dizer, já disse isso várias e várias vezes. A missão primária do pregador, do pastor, daquele que ensina, é não deixar o povo pecar em paz. Deus agora chama o seu profeta e disse: eu tenho uma missão para você. Você vai até Davi. E agora ele vai até Davi e o confronta naquilo que nós já falamos. Natan chega até Davi, conta-lhe uma história. A história está lida na lição bíblica em classe que nós lemos na aula de hoje. Ele cita uma situação muito emblemática. Ele diz: Davi, olha, tem um certo homem, ele tinha grandes posses, era um homem rico, ele tinha ovelhas e gado. E trabalhava para ele um homem muito pobre, muito simples, que só tinha uma ovelha. E essa ovelha ele comprou, criara como se fosse sua. Não era um animal para consumo, era um animal de estimação. Ela comia do seu prato, bebia do seu copo, reclinava-se no seu peito. As crianças cresceram junto com ela. Era um animal de estimação. Talvez não seja o melhor animal para se criar de estimação, mas é o que o cara escolheu. Mas agora esse homem rico recebe um viajante, alguém que lhe visita, vem à sua casa. E ele vai preparar um jantar, um almoço para receber com alegria este homem. Ele poderia ter escolhido dos seus animais várias e várias, mas ele tomou a opção de não fazer. Vai até a casa do homem pobre, pega ali o seu único bem, o seu único animalzinho, leva, vai, mata, prepara uma comida e serve ao viajante. Davi não espera a história concluir. Ele se ergue e diz: digno de morte esse homem. Como é que o cara faz um negócio desse? Não se faz isso. Olha, ele vai ter que restituir 4 vezes mais. Eu já lhes disse que nós somos excelentes juízes para as causas dos outros. Natan agora o confronta e diz: olha, esse homem é tu. E sabe por que isso? Porque Davi tinha quantas mulheres ele quisesse. Diz a história que Davi teve 12 mulheres em toda a sua vida. 12 mulheres fora as concubinas que ele tinha por fora. Então assim, é algo terrível você pensar que ele tinha tantas pessoas à disposição. E agora ele vai pegar o único bem de um outro homem. Que coisa terrível. Esse fato traz consequências para Davi. Davi é confrontado e agora ele toma a decisão mais importante da sua vida. Ele não se desculpa, ele se arrepende. E aí é um ponto chave que eu quero trazer para você. Pecou. Todos nós estamos passivos a isso. Não dê desculpas, derrame lágrimas de arrependimento, mude de vida. A graça do Senhor nos alcança. O Senhor está acessível a nós. O Senhor nos alcança com sua maravilhosa graça. Há perdão para o mais vil pecador. Mas aquele pecador que está mais preocupado em agradar a Deus do que a sociedade, que se lança aos pés do Senhor. Davi poderia ter tomado essa atitude mais de 1 ano antes. Mas ele esperou o confronto, ele esperou Deus tratar com força. Ele não inventou desculpas para si. Agora ele se arrepende, embora tardio, mas se arrependeu, se lança. E é nesse contexto que ele escreve o Salmo 51. Porque se você ler o Salmo 51, você poderia dizer assim: não, mas Davi passou 1 ano, ele era de boa, estava tranquilão. Não estava. Sabe por quê? Porque ele escreve o Salmo 51 dizendo assim: não retires de mim o teu espírito. O pecado, irmãos, apesar do sorriso que às vezes nós podemos expressar, nós somos consumidos por ele. Aquilo traz mágoa, lhe impede de se relacionar com Deus de modo profundo. Talvez de modo público o sorriso esteja no rosto, mas a falta, o pecado, ele vai consumindo a vida do crente aos poucos. E Davi se declara, se rasga, né? Porque ele tinha perdido a alegria da salvação. É isso que ele diz no Salmo 51. Devolve-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Ou seja, tinha perdido a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida.
E aquilo lhe fazia falta. E ele teve a oportunidade agora de acertar a sua vida com Deus. Porque Deus usa homens e mulheres de Deus para nos despertar a consciência. Porque muitas vezes nós estamos... A iniquidade, sabe o que é uma característica da iniquidade? É você pecar tantas vezes que você... Isso é tranquilo. Isso nem é pecado isso. O pessoal é porque também exagera, não precisa disso tudo não. O que tem? Só foi isso. E aí você vai, e eu costumava dizer quando eu falava aos jovens, e digo para vocês também, que nessa história de tudo bem, isso é normal, ainda muito crente vai se dar mal. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. Não é um Deus que aceita qualquer coisa. Para se relacionar com Ele, Ele não cede. Ele exige de nós que nós nos esforcemos para uma vida de santificação e uma vida de relacionamento profundo com Ele. E agora Natan usa essa alegoria, essa história para despertar a consciência. Por que nós não podemos viver do nosso próprio modo, sem a comunhão da igreja? É porque é aqui que a nossa consciência é despertada. É aqui que você ouve uma palavra e diz: acerte sua vida com Deus. É aqui que nós ouvimos o estalar de dedos do Senhor dizendo assim: eu preciso me acertar com Deus. É através da leitura da palavra que nós percebemos o quanto nós somos falhos e precisamos de uma vida digna do Senhor. Então esse é o fato primordial de nós nos relacionarmos com a igreja de Cristo, nós estarmos sendo ensinados, porque uma vez ensinados, nós seremos indesculpáveis diante de Deus. O que ele faz ainda? Ele mostra a gravidade do pecado. Tu é este homem que adulterou e cometeu um homicídio, adulterou e matou alguém usando a espada de outro. O fato que o pecado de Davi era tão grave porque atinge a família de modo geral, a primeira instituição deixada por Deus. Então quando nós enveredamos por este caminho de falha, nós estamos atingindo a família, aquilo que é mais precioso aos olhos do Senhor, aquilo que é mais sério no relacionamento com Deus. Natan agora, ele traz à memória de Davi tudo o que ele fez. E agora, isso fica horrível, porque não tem mais a lente do desejo. Porque o desejo, às vezes, nos cega. A lente do desejo, às vezes, nos faz enxergar algo como maravilhoso, que depois que passa o tempo, se diz: mas para quê? Ou quantos aqui não compraram uma coisa que já se arrependeu? Ninguém? Ô bando de povo crente. Você olha assim na loja e diz: rapaz, isso aqui é tudo que eu preciso para a minha vida. Está caro, mas eu vou dar meu jeito, eu vou comprar. E você já percebeu que quando você veste na loja parece que é mais bonito? Eu não sei que mistério é esse, mas você vestiu lá e diz: rapaz, isso é perfeito. Aí quando você veste em casa eu digo: meu Deus, não é tão isso não. Cadê? Será que eu errei? Eu trouxe o errado? Porque a lente do desejo, eu até brincava com o pastor Mota esses dias dizendo, quando eu estou com muita vontade de comprar algo, aí eu digo: não vou comprar. Porque aí eu não estou raciocinando, eu estou com a lente do desejo, eu estou com aquela vontade de comprar, e geralmente eu me dou mal. Então eu vou segurar a onda aqui, deixa eu pensar mais um pouco, não vou fazer isso. Então, agora Davi olha para toda aquela cena de adultério, de morte de Urias, sem a lente do desejo, e aquilo se torna horrível, um ato desprezível, algo que fere a santidade de Deus. E agora ele se lança em busca de perdão de Deus. E agora Deus o cobra do seguinte modo, e para mim talvez essa seja a cobrança mais dura. Eu vou reler o texto, o comentador coloca esse texto, mas eu tenho a impressão que o texto bíblico deixa isso mais claro. Olha o que é que sai da boca de Natan para Davi. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor. Natan estava dizendo assim: olha, não sou eu que estou te dizendo isso não. Deus manda eu te dizer exatamente isso. Era uma conversa íntima agora que Deus estava tendo com Davi. Deus agora não age como um Deus cruel. Ele senta e faz aquela conscientização de pai. Sabe aquela consciência que você precisa dizer: pai, me bata que é melhor. Aquela coisa assim: olha, eu te dou tudo, menino. Ou eu morro de trabalhar, não é aquela conversa dolorosa, eu morro de trabalhar para que tu tenha tudo isso.
Olha, tu não sabe quantas vezes eu passei noites acordado, trabalhando com fome para te dar o melhor. Talvez você ache pouco, mas foi o que eu consegui. Aí você diz, não pai, pega o cinto, meta a taca que essa daqui dói menos. Deus pega e senta Davi e fala o seguinte para ele. Olha o que é que ele fala para ele. Eu tinha um rei sobre Israel. Não foi outro. Tu era um improvável. Você vai ter que vir no culto hoje que eu vou falar um pouquinho sobre improváveis. Culto da família, não falte. Tu era um improvável. Se alguém perguntasse quem era o rei depois de Saul, tu não estava nessa lista. Foi eu que fiz você. Eu tirei você lá na malhada e te dei um reino de Israel, cara. E aí ele continua. Olha o peso, olha o peso. Eu te livrei das mãos de Saul. Não foi sua estratégia militar, não foi a sua inteligência. Muitas vezes Saul te teve nas mãos. Tu está vivo aí? Porque eu te dei vida, eu te livrei. Acabou? Acabou não, Davi já devia estar nas lágrimas, né? Te dei a casa do teu Senhor. Eu te dei as mulheres do teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isso fosse pouco, olha o que Deus está falando para ele. Eu te acrescentaria tais e tais coisas. Traduzindo, Deus senta Davi aqui e diz, olha, eu te dei tudo, cara. Eu te dei um relacionamento, eu te dei um nome na sociedade. Eu te dei um casamento próximo. Eu te dei alguém que talvez você me pediu tanto. Eu te dei casa, carro. Você ainda não chegou nisso, mas eu te dei saúde. Eu te dei bens, talvez você olhe e diga, não é muito. Mas se você comparar como era a sua vida há 10, 15 anos, é porque às vezes a gente se compara pela vida do outro. O nosso padrão de comparação deve ser a nós mesmos. Eu quero dizer para você que eu saí daqui há 13 anos atrás, de carona puxando a cachorrinha, como diz a história, né? Por aí. E depois a gente volta e vê o quanto que Deus fez. E nos encheu de coisas que nós não merecíamos, eu coloco na minha vida e digo, eu era um improvável. Deus aponta tudo isso para Davi. Diz Davi, e se tudo isso fosse pouco, eu te acrescentaria ainda mais. Aí Deus começa a conversa mais séria. Deixa eu lhe falar que não acabou não. Tu desprezou a palavra do Senhor. Dizendo, tu pulou a cerca. A ideia de pular a cerca aqui, a gente utiliza em outras expressões, né? Mas o pular a cerca é tu dizer assim, tu saiu da minha proteção, cara. A minha palavra para a tua vida é proteção. Não é um cabresto, não, é proteção para a tua alma. Tu não sabe o que é melhor. Tu é uma criança que não sabe o que é melhor para ti. Tu não consegue ver além, eu consigo ver além. E ele continua, que Deus agora pegou pesado. Aí ele joga diante dos olhos dele. Tu pegou a mulher que não era tua e tu feriu um homem sincero com a espada de outro. Tu foi covarde. Tu foi covarde. Agora, pois, tem consequências os atos disso. Porque eu posso te perdoar, mas as coisas que você fez, as consequências dos seus atos vão te alcançar. Ele diz assim, com a espada tu matou, pois a espada não se apartará da tua casa. Aquilo que tu fizeste escondido, que tu fez na recâmara, vai acontecer contigo. Eu vou pegar as tuas mulheres e vou dar a outro na luz do sol. Aí você diz, onde foi que aconteceu isso, irmão Donias? Absalão. Davi foge. Absalão pega as mulheres que Davi deixou para trás, arma uma cama fora do palácio ali à vista de todos e tem relações com todas as mulheres, as concubinas do seu pai, na frente de todo Israel. O que Davi fez em oculto, Absalão fez à luz de todo Israel. Consequência da sua situação de pecado. E aí então Davi se arrepende e diz, pequei contra o Senhor. E Natan diz, pecou, não morrerás, mas as consequências vão ficar. E é isso que nós aprendemos. Davi agora, ele traiu a generosidade do Senhor, e você vai ver grandes consequências na vida dele. E aí é o tópico 3. Quais foram as consequências? O comentador foi feliz em narrá-las em ordem, em ponto. Primeira, perda do filho. Eu colocaria até em uma outra ordem. Porque na realidade a situação, se você assistiu a pregação, o drama de Absalão, você vai ver que a ordem foi invertida.
primeira coisa que acontece dentro dos olhos de Davi, na casa de Davi, sabe por quê? Aí eu vou pegar ali e dizer aqui algo que o comentador não colocou, mas se eu escrevesse eu colocaria. Davi, com esse pecado, ele perdeu autoridade moral. E houve algumas coisas que ele não tinha autoridade para falar e corrigir seus filhos. De modo que a primeira coisa que acontece dentro da casa dele é uma violência contra a sua única filha. Ele teve 21 filhos e uma filha. A sua única filha foi violentada dentro da casa do seu irmão. E eu disse naquela ocasião, quando eu pregava, que tudo isso era fruto, sabe de quê? Desse cenário estranho que era a vida de Davi. Porque dentro da família dele existia o meio-irmão, a meia-irmã. Porque sempre foi projeto de Deus a monogamia. E aí às vezes a gente acha, porque Deus permitiu, na vontade permissiva dele, não significa que seja o melhor, não. Davi teve 12 esposas. E sabe qual foi o exemplo que ele deu para o filho dele, Salomão? Você disse, não, Salomão deve ter visto 12 esposas dentro de casa, deve ter pensado, rapaz, esse tanto de mulher traz confusão. Não vou fazer isso. Você acha que ele fez o quê? Ele pegou 700. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Sabe por quê? Porque o exemplo mau, você não precisa fazer muita coisa não. Você tem que falar é do certo todo dia. Porque o mau exemplo, o camarada já pega na veia. Salomão poderia ter olhado assim, rapaz, papai teve 12 esposas. Olha o tanto de confusão que aconteceu. Eu vou ficar só com uma mesmo. Ficar tranquilão, eu não vou me meter numa confusão dessa não. Ele desposou 700 princesas e ainda teve 300 concubinas. Imagine o tamanho da confusão que não era. Então assim, gerou essa história de meio-irmão, meia-irmã, de modo que Tamar agora, o seu meio-irmão abusa dela. Passa-se o tempo, Davi não trata, Davi não tinha moral para confrontar, Davi não tinha moral. O que ele ia dizer para Aminon? Rapaz, como é que você faz um negócio desse? Ele disse, você papai, eu conheço sua história. Você fez pior. Você não tem moral para me dizer isso não. Sabe por quê? Porque o pecado ele nos desautoriza. Ele tira a nossa autoridade para tratar. Porque aí eu vou lhe dizer uma coisa. Deus esquece o nosso pecado. Os homens não. Pode passar não sei quantos anos. Alguém vai jogar na sua cara. Isso aí é um mentiroso, rapaz. Deus já lhe perdoou. Você já acertou sua vida com Deus. Você já se expôs publicamente. Mas o pecado ainda é lançado em rosto. Porque perceba que Davi era tão experiente com isso, que ele faz um censo em Israel, que Deus não gostou. E Deus disse assim, Davi, escolhe. Escolhe. Tanto, eu não me lembro daqui as quantidades corretas, mas assim, tanto tempo sendo perseguido pelos teus inimigos, tanto tempo sendo consumido em batalha, ou 3 dias com a morte, a peste atacando o teu arraial. A resposta de Davi, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque as tuas misericórdias são infinitas, se renovam a cada manhã. Ele disse, Senhor, em cair na mão dos homens e cair nas tuas mãos, eu prefiro cair nas tuas mãos. Porque o homem é cruel, o homem lança em face. O Senhor, se ele diz assim, ó, perdoei, está perdoado. O homem olha e diz, não, eu lhe perdoo, tudo bem. Só não fale mais comigo, não entre mais em contrato comigo, e se eu ver ainda eu vou lhe criticar. É um perdão estranho, né? É um perdão que segue tua vida, que eu siga a minha, e se eu tiver uma oportunidade ainda eu cutuco e conto para alguém o que você fez, né? Continua, é o estigma. Prestou a conta com a sociedade, mas tem o estigma. Então, as consequências. Primeiro, um estupro dentro de casa. Segundo, o Absalão agora mata o filho Aminon. E agora deseja tomar o trono. E começa agora uma empreitada de batalha contra Davi. Davi padece da mão de Absalão. Resultado, Absalão é morto. E aí ainda, tem mais uma outra consequência. Mais o seu outro filho, Adonias, que era o quarto na linha de sucessão. Ele desejou, sabe por quê? O texto bíblico diz o seguinte:
A morte de Adonias é uma morte muito simbólica, porque ele não cometeu um grande atropelo. Salomão é consagrado rei de Israel, Adonias se apresenta diante dele, Salomão diz, se você ficar na sua, eu não lhe mato não, você pode viver à vontade. Só que tem uma coisa que é muito emblemática. Diz o texto bíblico que nunca Davi negou nada a Adonias. Agora imagine você criar um filho sem dizer não para ele. É isso, né, que acontece. A mãe pergunta para um menino de 1 ano, meu filho quer o quê? O menino de 1 ano, meu filho quer sentar onde? Meu filho quer fazer o quê? Meu filho quer comer o quê? Um menino de 1 ano, 2 anos. Ele lá sabe. Como é que você passa uma autoridade desse tamanho para ser um paizão legal, uma mãezona legal? Ele precisa de instrução. O grande problema da sociedade atual é, em vez de ser pais e mães, nós estamos querendo ser os amigões dos nossos filhos. E tem hora que ele vai precisar de um grande amigo. Mas geralmente, a maior parte do tempo ele vai precisar de um pai. É o mesmo ato pastoral. A maioria das vezes, talvez você receba instrução que você não goste. Mas você não está precisando de um pastor legalzão. Você está precisando de um pastor que o confronte, que fira, que meta o dedo. Precisando de um Natan dizer, acerte sua vida. Acerte sua vida, é para o seu bem. Você vai achar ruim agora, mas lá na frente você vai me agradecer, porque eu estou fazendo isso com você. Estou lhe instruindo no caminho que deve andar. E agora, o que acontece? Davi nunca negou nada a Adonias. Aí sabe o que Adonias faz? Ele pede para Salomão a última mulher que Davi esteve com ela. Davi nem teve relações com ela. Davi passava muito frio, né? Não sei nem que frio brabo era esse lá em Israel, que não é essas coisas tão frias assim. Mas o fato é que ele já estava moribundo. E a ideia que eles tiveram lá, em vez de arranjar um cobertor grosso, foi colocar uma mulher para se deitar junto dele. E eles mandaram Agite, o nome da esposa da mulher, para deitar-se com Davi nos seus últimos dias de vida. Davi morre. Agite está por lá. Adonias gostou dela. Disse, pai, gostei. Pediu para Salomão. Aquilo enfezou Salomão. Disse, rapaz, a última mulher que esteve com o papai, você quer, moço? Tem um limite. O fato é que resulta na morte de Adonias. E aí, só para você entender, eu já estou finalizando. Davi teve um estupro dentro do lar. E 3 sucessores da linha direta ao trono. Amnon, Absalão e Adonias morreram pela espada um do outro. Dentro do próprio lar. Dentro da própria casa. O comentador usa a seguinte referência: Davi, um rei fraco no seu próprio lar. Um excelente governante. Um homem de batalha. Um homem estrategista sem igual. Israel teve um grande apogeu. Se Salomão fez alguma coisa boa, foi simplesmente desfrutar de todas as conquistas de Davi, porque Davi foi um guerreiro sem igual, um administrador impecável, amante do Senhor, trouxe a capital para Jerusalém, quis construir o templo, juntou dinheiro para aquilo. Foi um camarada que restabeleceu o culto. Eu diria um caba crente, um excelente pastor. No entanto, um fracasso dentro de casa. O comentador é feliz ao dizer o seguinte: nenhum sucesso ministerial vale diante de um fracasso dentro de casa. E aí, nós vamos ter alguma coisa para nós olharmos com muita sinceridade. O que nós temos de obreiros, que são uma bênção, um pastor amável, querido pelo povo, mas um fracasso no lar não está escrito. Um homem que não controla. E aí o apóstolo Paulo, ao orientar o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer o seguinte: o obreiro, ele precisa manter em sujeição o seu lar. Porque como é que ele vai administrar as coisas do reino de Deus se ele não consegue organizar a sua casa? Como é que eu desejo ser obreiro e o primeiro pastoreio, o primeiro campo que eu recebo é a minha família? Você sabia disso? O primeiro campo que você recebe é o pastoreio da sua casa. Se você fizer esse campo prosperar, aí você está pronto para receber maiores responsabilidades. E aí o comentador é muito feliz em destacar esses pontos. E aí ele ainda cita alguns homens que foram, quem sabe assim, fracos na sua liderança dentro de casa, que é o caso de Eli. Como nós todos sabemos, os filhos deles acabaram mortos porque ele era negligente. O próprio Samuel, que chega diante da nação e diz assim: me acuse de alguma coisa. Diga quem foi que eu tomei o boi, que eu peguei o jumento.
Diga quem foi que eu defraudei. Pode dizer, diga na minha cara. O povo disse, não tem como falar isso não, você não fez nada. Mas eles pegam e dizem assim, mas teu menino, não dá para a gente seguir com eles não. Você é crente, seus meninos não são não. Você é uma bênção. Se o senhor durasse 100, 150 anos, nós estávamos fechados com o senhor. Pode ficar tranquilo. Mas com seus meninos, esses garotos bem aí, dá não. Davi, uma bênção, rei absoluto. Um menino complicado. Então nós precisamos olhar para dentro do nosso lar com muita ênfase, com muito amor, com muita graça de Deus, pedindo dele sabedoria para a gente caminhar, orientando os nossos filhos. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer uma palavra-chave aqui. Especialmente quem começou a entrar com filho na área da adolescência. Eu ainda vou passar, quem sabe, por essas situações. Mas de já, eu não quero lhe aconselhar por experiência, eu quero lhe aconselhar por conhecimento bíblico. O princípio bíblico se aplica na maioria das situações. Sabe o que é que converte o coração de um pai ao Senhor? Você quer saber? Um filho desviado. Ou mas o pai fica crente. Ou mas o pai encontra tempo para orar e está na casa do Senhor. Ou mas o pai encontra força para ir para a vigília, para buscar a Deus. Um filho afastado dos caminhos do Senhor. Então enquanto você tem os seus que ainda não engrossaram o pescoço, trate, ensine, apresente o seu Deus. E não só por regras, mas por amor. Entenda, sonde o coração do seu filho para ver se ele ama o Senhor. Se não ama, ensine-o a amar. Ensine a depender de Deus. Não só por autoridade, dizendo, vai menino, é porque assim, nós somos crentes aqui em casa. Não, converse, meu filho, entenda, Deus te ama, deixa eu te apresentar o meu Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, porque é sério. O tempo de hoje que nós vivemos é muito atraente. O mundo é muito atraente. E se não tiver bem semeado no coração a palavra da verdade, você vai ter sérios problemas. Você vai ter sérias situações. E a minha oração e a minha palavra aqui é mais um tom de alerta do que um tom de juízo. É um tom para que nós caminhemos nesse sentido de cuidar, de zelar, para saber se no coração dos nossos filhos, de fato, eles estão caminhando com o Senhor. Amém? E eu concluo dizendo o seguinte: evitemos o pecado a qualquer custo. Isso é uma instrução do comentador da lição. Pois ainda que aparentemente inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcou sua vida para sempre. Um momento de prazer ali, um momento de alegria, ele trocou por algo de consequências duradouras. Eu tenho certeza que Davi deve ter olhado e disse, rapaz, não valeu a pena, não valeu. Onde era que eu estava com a cabeça? Por que eu não fui para a guerra? Por que eu fui inventar isso? Imagino ele se arrependendo profundamente desta situação. Porque embora o pecado tenha sido perdoado, o preço do pecado é alto. Os seus frutos geram morte. E o pior, o pecado de um homem não atinge apenas ele. Marca gerações. Envolve muitas pessoas. Atinge muitas famílias. Como eu lhes disse, para que Davi matasse Urias com a espada de Amon, muitos homens também morreram. Muitas mulheres ficaram sem marido. Muitas mães choraram a morte dos seus filhos, simplesmente porque Davi queria que Urias morresse. Outros homens morreram naquela batalha. Então o pecado atinge muitas pessoas, atinge aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu quero lhe dizer também uma palavra de esperança. Embora tudo isso aconteça, ainda há perdão. Davi tomou o caminho de encobrir. O meu conselho bíblico para você é: acerte a sua vida com Deus. Há perdão. Eu disse uma frase no início da lição, nem todos estavam, e eu repito agora: ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Há perdão. Se nós continuamos a nossa vida de pecado, não é por falta de disposição de Deus em nos perdoar. Há disposição em Deus em nos perdoar. O que nós precisamos fazer é nos arrepender. E o arrependimento não é quando nós choramos, é quando nós mudamos. Arrependimento não é quando a lágrima escorre que pinga no chão. É quando eu me converto. Porque a ideia de converter é mudar a direção.
Prova disso, as autoescolas vão ensinar o quê? Que você tem uma seta que indica conversão à esquerda ou conversão à direita. Não é isso? Significa que você, ao ligar a seta, e você é orientado a fazê-lo, porque se você tem um veículo, ele tem aquela setazinha exatamente para isso, para você indicar a direção que você vai converter, você vai fazer a direção. Então assim, você está indicando, diz, eu vou mudar, eu estou indo reto e vou dobrar. Quando o Senhor nos orienta em Provérbios, dizendo assim, convertei-vos, Provérbios 1 e 23, pela repreensão do Senhor. E Ele tem uma promessa, Ele vai nos dar da sua palavra e do seu Espírito quando nós nos convertemos a Ele. É quando nós mudamos a nossa direção, em vez de irmos em direção à nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, nós nos dirigimos em direção ao nosso Senhor. Amém? Essa é a palavra desta manhã. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, eu quero abençoar você, agradecer a sua companhia. Você que nos acompanhou por aqui, que Deus nos abençoe. Eu quero fazer um convite para você. Você que não pode estar conosco, hoje à noite nós estaremos no grande culto da família. É o último, nós vamos falar sobre o Magnificat, que é o Cântico de Maria. Então venha, 18 horas nós já estaremos aqui buscando ao nosso Senhor. E você que se encontra aqui também, nós queremos abençoar a sua vida. Muito obrigado, Deus nos abençoe.